Boa tarde, gente. Graça e paz. Tudo bem? Então vamos lá. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje quem está me acompanhando é a Griciene. Gri é uma amiga, uma ovelha querida, minha líder de intercessão. Aleluia. Eu costumo brincar com ela e dizer que ela é forjada no fogo, entendeu? Tem substância, né? E a proposta dessa tarde é a gente falar, né, sobre arrume a sua casa e trazendo aí o foco, né, em organização mesmo, gente, do ambiente. Né? Eu coloquei essas duas imagens aí, elas são bem chocantes, né? Essa aqui, é claro, tem aí todo um trabalho digital ali, mas é bem. Se a gente só olhar para ela, já transmite aquilo que a gente quer falar, né? E aquela primeira imagem lá no meu lado direito, esquerdo de vocês, né, a gente vê que a situação pode ficar caótica a um ponto de entrar num quarto desse, você põe as duas mãos na cabeça, você vai dizer, eu vou sair correndo, porque não tem condições. E como a gente é servo de Deus, né, crente, a gente arranja um versículo para a gente colocar em tudo que é essas coisas nossas, né, do dia a dia, né? E tem o texto aí de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, que a gente sabe muito bem, né? Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Gente, eu costumo dizer, eu não sei onde eu ouvi isso, mas, enfim, não fui eu que inventei, mas eu ouvi alguém dizer uma certa feita, que sabedoria é usar de maneira inteligente o conhecimento que se tem. Né? É prático isso. Né? Então, eu tenho conhecimento, e à medida que eu vou usando esse conhecimento, as coisas vão fazendo sentido, as coisas vão se clareando e gera a sabedoria. Né? A sabedoria, vamos dizer assim, vai ser a aplicação estratégica, né? Enquanto que o conhecimento ele é mais tático. E o discernimento, né? O discernimento vai ser a gente avaliar as coisas com bom senso, gente, com clareza. Né? A gente vai olhar para certas situações e fazer uma avaliação, né, de uma forma mais profunda da situação que está ali. Hã? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, pensando nisso, esse texto fala bem sobre a casa, né? E inicialmente a gente pensa na construção, o texto está dizendo sobre a construção da casa, só que alguém vai habitar ali e o discernimento vai trazer consolidação e conhecimento vai encher, né, os cômodos daquilo que é precioso e agradável. E aí a gente entra pensando sobre, né, esse arrume a sua casa. Eu cheguei a pensar em usar aquele texto de Ezequias, né, que todo mundo, a gente sabe, né, que foi o clássico, né? O profeta chega para ele, Isaías chega lá e fala, olha, Deus mandou você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Né? Você está doente, você vem pedindo, mas você vai morrer. Então põe a sua casa em ordem. Né? E tem aquele texto, ele é muito profundo, ele tem toda uma explicação, né, teológica, ele é muito profundo. Mas a gente pode pegar essa ordem que Deus deu ali, né? Põe em ordem a sua casa, organiza a sua casa, e a gente pode pregar milhares de coisas só com esse pequeno versículo. Né? A gente pode falar da questão estrutural, a gente pode falar da questão das relações interpessoais, a gente pode falar da organização do ambiente, enfim. Né? A questão espiritual, o tratamento entre o casal, entre os pais com os filhos e filhos com os pais. Então, tem muita coisa para ser ministrada ali. Mas eu pensei, né, foquei naquilo que foi passado para mim, e a gente pensou sobre a questão da organização. Né? Eu peguei alguns conceitos só para a gente ir construindo aqui um entendimento, né? A gente ir construindo algo aqui na nossa mente. Então, a organização, ela é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. E aí, pensando nisso, a gente pode pensar a igreja como uma organização, né? Um organismo vivo, mas existe uma hierarquia, existe uma organização para que a gente chegue no resultado
pretendido, né? Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado, com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia, gente. Nós, enquanto pais, né, a gente precisa lidar com os nossos filhos. E desde pequeno, se a gente não ensina algumas coisas, nós vamos ter alguns problemas. Eu estava falando para a Gri, né, um problema que eu confesso meu pecado. Quando as meninas eram pequenas, eu não tinha tanto aquela coisa de, ó, vai lá, guarda o seu brinquedinho. Eu já ficava logo estressada, eu mesma corria e fazia. No que eu corro e faço, eu não estou permitindo a essa criança aprender que ela tem capacidade e condições de fazer aquela tarefa. Né? Tá aqui a Marina, que pode falar disso melhor do que eu, trabalha mais com a infância. E aí, quando ele chegar na adolescência, esse ser maravilhoso vai fazer, minha gente? Não. Quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão, só para eu ter... Quase todos, né? Não vai fazer. Porque a gente, é aquele, eu esqueci de anotar esse versículo, eu sei que é em Deuteronômio, né? Que a gente tem que inculcar na cabeça dessas crianças, assentado à mesa, andando pelo caminho, a gente vai ensinando até inculcar. Essa palavra inculcar não é só assim, ensinei para daqui a pouco a criança esquecer. Não, eu frisei de tal forma e eu estive com ele no processo que não vai ter como ele negar que aprendeu aquilo. Exemplo, para alguns, uma vez eu conversei isso numa roda de mulheres lá na nossa igreja, e algumas delas me disseram que isso para elas é um trauma. Para mim não foi. Mas, exemplo, lá na minha casa, nós somos 4 irmãos, são 3 mulheres e um homem. Né? Eu sou a primogênita, vem as minhas 2 irmãs que são gêmeos e o meu irmão. Quando nós éramos pequenos, mesmo morando num barraquinho feio, de tábua, parecendo barraco de invasão, essa era a minha casa. A minha mãe sempre foi extremamente limpa e organizada. Você não chegava naquele barraco, você achava ele sujo. Porque se a gente não fizesse cada um a sua tarefinha e acontecesse uma situação dessa, a gente já sabia como que era o corretivo, né? Eu já estou com meus 47, então não tinha conversa. Né? Mamãe não sabia nada sobre comunicação não violenta. Mamãe não sabia nada sobre psicologia positiva. A psicologia dela era a do cinturão. Ou você faz ou você apanha. Então ninguém era doido de ficar testando. Detalhe, minha mãe, uma boa paraibana, sangue no olho, então não dava para testar. Mas uma das coisas que a minha mãe fazia conosco, nós não tínhamos armário, né? Éramos pobres, então tinha aquela... Enfim, gente, aquilo... Meu pai me ensinou que o nome daquilo era bateria. Tu lembra da bateria? Que era uma estrutura metálica, né, feita de ferro, com uns ganchinhos, né? Geralmente ela tinha um formato triangular, e naqueles ganchinhos a gente pendurava as panelas de casa. Né? E no meio vinha um triângulo um pouco menor, onde geralmente a gente colocava as tampas. Né? O Lincoln está balançando a cabeça, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Não tinha armário, gente. Então essas panelas expostas ali o tempo inteiro, o que ia acontecer com isso? Ia encher de poeira, ia sujar. Todos os sábados, tarefa minha e das minhas irmãs, todos os sábados, arear todas as panelas que estavam ali. Geralmente minha mãe, às vezes, fazia uma diária aos sábados. Essa era a tarefa do sábado. É claro, a gente dividia entre arear a panela e dar aquela faxina e encerar aquele piso vermelho maravilhoso com a antiga cera inglesa, cheia daquela bisnaga vermelhão, passar a cera e vir com o escovão e dar brilho, porque minha mãe queria se ver no chão. Não, já tinha aquela pastinha que ela tinha umas areiazinhas. Hoje já tem uns negócios mais sofisticados, que não resseca a mão, né? Mas era na força mesmo do braço, gente. Arear até ficar brilhando. E a gente tinha que secar. Não podia ficar gotículas de água, a marca das gotas d'água. Essa era minha mãe. Então, assim, para mim não se tornou um trauma. Até hoje, as minhas panelas de alumínio, elas são muito bem areadas. Quem já foi à minha casa sabe disso. Né? Elas são brilhosas.
não tem panela lá com marca de gordura queimada. Porque eu escuto a voz da minha mãe dizendo, Cristiane, que horror, essa panela. Minha mãe já faleceu, tem 10 anos. Se ela chegasse na minha casa, Cristiane, que panela é essa? Não foi assim que eu te ensinei. No dia que me dá preguiça de arear a panela, eu escuto a voz dela. Mas ok, não é um peso para mim arear a panela, ok? Para outras pessoas se tornou. Eu tenho uma das minhas irmãs, para ela, você quer ver ela nervosa, é mandar lavar a louça. Ela já fica nervosa. Se falar, e tem que arear bem essa panela, pronto. A menina desestabiliza todinha. Então, cada um vai receber o ensinamento de um jeito. Mas a minha mãe, apesar de toda aquela pobreza, a minha mãe ensinou uma coisa pra gente, que é possível ter um ambiente, né? E a gente vai falar um conceito legal que eu aprendi de ontem para hoje nas minhas pesquisas, que é ambiência, né? E é ter um ambiente, gente, em condições, literalmente, de se habitar nele, né? Uma outra coisa falando sobre organização e psicologia, né? Nas pesquisas, né, nas áreas de psicologia, nós vamos perceber aí, elas demonstram que existe uma relação estreita entre organização de ambiente e o nível de estresse e desenvolvimento de sintomas psíquicos. Eu não posso fugir disso, né, gente? Eu tenho que honrar minha profissão. E não tem como a gente fugir. E realmente, perturba. É perturbador um ambiente muito bagunçado, muito desorganizado. Eu lembro, eu estava contando ali para a Gri, quando eu ainda estava na minha casa em Samambaia, minha casa era muito grande, e aí são alguns, sei lá, eu acho que a gente cria algumas fantasias, né? Antes eu não tinha uma casa, né? Eu morava num barraquinho de fundos, na casa da minha sogra, quando eu casei, né? Morei primeiro com a minha família nesse barraquinho feio, né, de tábua, parecendo um barraquinho de invasão, mas como eu disse para vocês, a minha mãe cuidava muito bem e aquele lugar era muito aconchegante, apesar de tão feinho. Mas as coisas estavam todas no lugar. Depois, né, minha mãe construiu a casinha dela, não era uma casa de alto padrão, mas era o jeitinho dela, muito bem organizada. Eu casei, algumas coisas eu aprendi, outras não, porque para uma pessoa do meu tipo de personalidade, né, a pessoa extrovertida, a pessoa espontânea, ela tem uma dificuldade com organização. Outros perfis, né, eu estava até falando ali com o Glicente, sei lá, o fleumático, o melancólico, a organização vai ser um negócio mais fácil. Mas para o sanguíneo, não é não. Mas a gente pode desenvolver. Ok? Então, quando eu fui para minha casa, porque eu achava assim, não, tem umas coisas que é bagunçado, porque a gente não tem lugar, a gente não tem espaço para guardar. A gente não tem lugar para isso. E aí, quando eu fui para minha casa de, sei lá, 240 metros lá na Samambaia, a gente tinha quarto para tudo, inclusive o quarto da bagunça, que foi um erro gravíssimo que a gente fez. Tinha o quarto da bagunça. E realmente só ficava bagunça. Assim, tinha algumas coisas úteis lá, que eram alguns aparelhos, né? Aspirador, aquela máquina de pressão de água, que a casa era grande demais. Eu, graças a Deus, ganhei de presente uma máquina daquela, ajudava bastante na hora de lavar. Mas quando a gente mudou da casa da Samambaia para uma casa menor, gente, eu fiquei escandalizada comigo mesma a quantidade de coisa que nós tiramos não para jogar fora no sentido de ser lixo, mas nós colocamos lá no muro, separadinho dos lixos, colocamos tudo separadinho, bem arrumadinho lá para as pessoas verem as coisas, e o que fosse do interesse de alguém, alguém ia passar lá e ia pegar. Gente, lotou a lateral da minha casa. Detalhe, o muro tinha mais ou menos 8, 9 metros. Lotou de coisa que a gente tirou fora, que a gente não usava mais. E repito, não era lixo, mas para nós não tinha serventia para nada e estava lá acumulando. Ao ponto de passou uma pessoa e falou, e bateu no portão, para ter certeza, bateu. E aí eu fui atender, a pessoa perguntou assim, moça, você que é a dona da casa? Eu falei, sim. Todas essas coisas que estão aqui na lateral, você jogou fora, assim, é para doar, eu posso pegar? Eu falei, pode. Se você quiser levar tudo de uma vez, fique à vontade. Gente, aquele homem saiu feliz. Gente, mas ele catou tanta coisa que para ele era útil, para mim não. Ele fez uma festa aquele dia. Né? Incluindo até a primeira bicicleta que a gente comprou para Juliana. Quando a gente mudou da casa da Samambaia, a Juliana estava com quantos anos? Espera aí. Nós saímos de lá em 2020, Juliana está com 15 agora, estava com 11.
A bicicletinha pequenininha, com as rodinhas, estava lá. E a gente jogou aquele tanto de coisa fora. E eu fiquei pensando, e eu falei que um dia eu me vi com tanta confusão dentro de casa, da desorganização. Limpa eu sou, gente. Como eu disse, minha mãe também ensinou a gente a ser limpa de um jeito que uma das minhas irmãs, eu acho que ela desenvolveu toque. Mas como não é diagnosticada, eu não fico avaliando o povo da minha família, tá? Ela tá vivendo, amém. Mas nós somos muito limpas, mas não tinha organização. E um dia, eu tentando arrumar aquela casa gigante, com todas aquelas coisas fora do lugar. Gente, eu não dei conta, óbvio. Eu sentei na escada da minha casa e eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, igual uma desesperada. Ainda bem que eu tava só. Luiz ia pensar que era um surto. Aí, ok, respirei fundo, olhei pra casa e falei, Deus, não tô dando conta, não. Eu acho que eu vou ter que abrir mão desse casarão. Porque não tá dando. E eu tô adoecendo. Inclusive, a gente vai chegar lá nos impactos psicológicos da desorganização, mas eles são majoritariamente em cima das mulheres. Por quê? Porque, querendo ou não, sobra para nós, né? Porque a gente fica naquela impaciência de, eu vou pedir, mas ele vai demorar a fazer, eu vou lá e faço. Só que a gente não dá conta de fazer tudo. Dependendo do tamanho da casa, da quantidade de coisas que você tenha, a gente não dá conta. Então, nós precisamos dar um jeito nisso, né? Aí, continuando ali a organização e psicologia, ou seja, se organizar é também lidar com saúde mental, com a dimensão simbólica dos objetos e das atividades. Gente, esse simbólico a gente tem que ver, porque eu me descobri outra coisa, que eu descobri sobre mim mesmo. Vocês vão ouvir eu falar muita coisa sobre mim. Eu tinha, né? Eu estou me trabalhando, me organizando com isso. Eu sou muito grata e apegada com presentes. Então, já aconteceu de eu ganhar uma coisa que eu não gostei. Mas eu não gostei mesmo. Eu usei uma vez para a pessoa ver que eu usei e guardei. E é claro que não foi só uma vez que aconteceu isso. E eu guardei. E eu fui guardando. E eu fui guardando aqueles presentes que eu não gostei. Mas, poxa, fulano teve um carinho, uma consideração. E tá lá aquele bando de coisas sem utilidade, gente, porque eu não usava. E aí um dia eu não lembro quem foi que falou comigo, falou assim, Cristiane, você tem que dar um jeito nisso. Por que você não desfaz? Doa para alguém. Mas foi fulano que me deu de presente, não sei o quê. Cristiane, você não usa isso há mais de ano? Se não usar, conforme a Mary Kondo ou Marie Kondo, né? Gente, se você não usar durante 6 meses, você não precisa daquilo. Então, a gente realmente tem que se forçar a dar uma desapegada, né? E aí eu comecei a observar isso em mim. Gente, pra vocês terem ideia, eu vou até tomar uma água para falar isso. Eu tinha todos os meus convites de casamento que não foram distribuídos. Guardados. Estou confessando meus pecados. Então, nós precisamos nos organizar, gente, com isso. Gente, isso faz um mal terrível. E eu vi... eu tô batendo no microfone. Eu me vi nessa situação.